Muito boa tarde para você, ô de casa! Estamos começando mais um Entre Família na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos chegando com carinho, com respeito na sua casa, no seu tablet, na sua TV, imaginando como você está nessa sexta-feira ou até mesmo no NT Play em qualquer horário. Ao meu lado ela, a minha companheira de todas as tardes, Suzane Lima, a Suza. High five, Cris. Tamo junto? Tamo junto. Semana acabando, final de semana vem Dinheirinho aí. entrando na conta e sumindo. Entra e sai. Já recebeu? Já? Já. O pagamento caiu, nem sabia. Caiu, Achei que ia ser gente. segunda-feira. E aí, que bênção. os boletos, sabe o que faz? Os boletos começam a sentir cheiro. Ó, chegou comida. Quando eu vou olhar, já, né? No meu celular já apareceu, ó, pagar isso, pagar aquilo, Mas tá bom. Louvado Mas seja tá bom, Deus. né, gente? Se tá pagando é porque tá tendo recurso e é isso aí. Seja bem-vindo você de casa, que alegria ter você junto com a gente, né? Você que teve ao longo de toda a semana e agora a gente tá chegando nessa sexta-feira. Se você tá vendo isso aqui numa reprise, seja bem-vindo de qualquer forma. Você é o nosso convidado especial sempre. E hoje temos um tema bastante interessante por aqui, né? É muito bacana falar sobre isso. Muita gente já tem isso no coração, foi trabalhado e construído até na infância. Tem gente que construiu isso impondo, então às vezes é algo, um fardo que não deveria ser. É uma missão nossa honrar pai e mãe. E eu pergunto para você, os seus pais já chegaram na terceira idade? É claro que nós temos hoje uma terceira idade diferente, né? As pessoas mais novas e tal, mas não é a realidade de todos. E eu pergunto, como é que a gente lida? Porque você já deixou pai e mãe para se unir uma pessoa, às vezes está casado, né? E você está ali com os filhos e tal, e de repente o seu pai e a sua mãe estão precisando de ajuda. Sabe o que aconteceu? Não consegue mais se locomover, não consegue mais dirigir. Ter a independência. Dentro de casa já não consegue, vai ter que readaptar a casa. E para tudo isso acontecer, precisa dos filhos. Como a gente consegue viver esse momento, ser prazeroso e honrar pai e mãe, também honrar nossa vida familiar? Esse tema é super interessante, é difícil, né? Porque ainda mais cada família tem a sua particularidade. Mais uma vez, né? Foram os nossos pais que cuidaram da gente quando ainda não tínhamos a independência e agora a vida quis, né? Colocar de outra forma, eles precisando da gente. Como que a gente estabelece esses limites? Como o Cris falou, né? Outra pessoa já está na nossa vida, o cônjuge, aquela coisa toda, a vida é muito corrida. Então, aonde fica a nossa responsabilidade, a nossa missão e aonde fica também esse limite? A gente vai discutir esse assunto aqui hoje no Entre Família. Tem uma psicóloga, uma gerontóloga, que ela é especialista nesse quesito. Isso aí. E hoje, né, sexta-feira, a cada 15 dias, a gente tem aquele super canal da mãe, que nós temos muitas mamães, futuras mamães, vovós que ressignificam esse momento. E sabe o que a gente vai fazer? É porque tem muita gente já com saudade. Depois do intervalo, a gente já vai mergulhar no tema de hoje com o canal da mãe. E você vai mandando as suas perguntas depois aí, ó, a respeito. Justamente, vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que a gente podia até mandar as perguntas agora, ó, DDD 12 983150249, e depois do intervalo, vamos viver o mundo da mãe já. O que você acha? Topo. Topa? Patrícia tá chegando. E hoje também o assunto é bem... Qual é o assunto? Delicado. Adolescência. Adolescência, gente, é muita coisa. É a adolescência aqui e os pais que estão precisando da gente. Então vamos em ordem. Vamos dar jeito nesses filhos primeiro e já você vai aquecendo com as suas perguntas aí de casa. Nosso WhatsApp é o 12 983150249. Se você está nessa fase com seus pais, se você está vivendo isso, se você é uma mamãe, né, que agora virou uma vovó que está sendo cuidada, abra o seu coração, porque no próximo intervalo a gente já tem canal da mãe aqui. É isso, Entre Família só tá começando. Vem junto! Entre Família está de volta, estou aqui com ela, essa empresária de hoje. Uau, olha meu look novo, adorei. Isso aí já está combinando com a nova função da Patrícia. Quem assistiu o Entre Família ontem sabe, né? O Cris falou sobre a nossa nova diretora do programa e te apresentou como uma coordenadora, né? Nossa chefe Mor agora. Ela vai coordenar alguns programas do núcleo que a gente chama Núcleo de Variedades. Então, ela virou a nossa chefe mesmo. Mas aqui eu sou mãe mesmo, aquela que... Nesse momento, aquela mãe que está desesperada, que tem um filho numa fase de 4 anos, 5, né? A primeira infância encerrando, e tem um filho entrando na pré-adolescência, ou já na pré-adolescência com 11 anos. Ainda mais que as crianças hoje estão precoces, né? Estão envelhecendo. Imagina. É isso aí. O Canal da Mãe está começando, roda a vinheta.
Muito bom. Olha só, esse tema de hoje surgiu numa conversa, acho que você deu a, a ideia para a Maíra começou a conversar comigo e falar, eu falei, olha, eu estou numa fase que eu encontro, quando eu vou falar de educação positiva e tudo mais, porque não foi essa educação que a gente teve, então a gente está numa transição entre o que a gente teve, o tradicional e o que a gente quer ser. E aí eu me deparei assim, não encontro nada para adolescente ou pré-adolescente, né? Já estou em outra fase, como é que eu faço isso? E aí, num curso que eu adquiri de educação positiva da Maia, não sei pronunciar o sobrenome dela, eu encontrei uma aula com uma médica pediatra, especialista nessa área, que é a Juliana Franco. Você E encontrou ela. quando a Maíra, que é a produtora do quadro, falou, olha, eu pensei nesse tema, vamos por aqui, eu falei, eu tenho a pessoa certa, porque algumas palavrinhas que ela falou naquela aula de 1 hora e pouquinho me fizeram total diferença e eu acho que como eu gostaria de conduzir o quadro de hoje. Eba, que legal, eu não sabia disso. Então vou apresentar a nossa especialista e como a Paty falou, surgiu de uma necessidade, assim, de tentar entender todas essas coisas que acontecem na adolescência, por que que existe esse afastamento, né, dos pais. Eu me deparei com uma postagem de uma mãe que perdeu um filho para esses desafios na internet. Foi daí, né? Foi daí. Eu fiquei muito angustiada, pensando assim, ela fala que ele era um bom filho e tudo, estava sempre por ali, mas, né, por que que fugiu, assim, dos olhos essa situação que estava acontecendo lá no meio virtual? E aí, trocando ideia com a Maíra, então, vamos pensar numa forma de como a gente lidar e se aproximar dos filhos nessa fase da vida. Então, a Patrícia falou, né, que encontrou aqui a Juliana Franco, que é pediatra, ela é educadora parental, também focada na adolescência. E, além disso, ela é sócia da Escola da Educação Positiva e também é mãe de 3, né, 3 crianças. Tem experiência em neurociência, traumas, apego seguro e educação positiva, como eu já falei, e já transformou a vida aí de mais de 10.000 famílias. Juliana está conectada com a gente, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, boa tarde, prazer estar aqui. Obrigada, Patrícia, obrigada, Suza. É muito bom estar aqui podendo falar de adolescência. A Patrícia já me emocionou. Nossa, Eu não gosto de começar já emocionada, mas você me emocionou. muito Que feliz, legal. assim, porque você falou uma frase na aula que fez total sentido. Não sei se eu vou reproduzir da mesma forma, mas você falou que a adolescência era a última oportunidade que a gente tinha de se conectar aos nossos filhos. Última fase. A última, é como se fosse o último momento. Porque após a adolescência, quando acabar esse período, a criança Já é um adulto. vai embora. É por aí? É isso mesmo? Na verdade, Patrícia, é o seguinte, a gente tem essa chance até a adolescência de entrar no coração dos nossos filhos, né? Eles são muito generosos e nos dão uma primeira chance quando nascem, né? De se conectar a nós, que a gente aceite eles como eles são. E às vezes a gente, nessa coisa da educação tradicional, tem muitas expectativas e começa muito a podá-los em muitas coisas que são deles. A gente tenta consertá-los o tempo todo e a gente acaba, às vezes, perdendo a mão. Lógico, com a intenção, melhor intenção de todas, né? A gente sempre quer, a gente não acorda para agredir um filho, a gente não acorda para xingar um filho, a gente não acorda pensando em gritar com um filho. A vida vai levando a gente muitas vezes para isso porque foi muito da nossa história, né? E eu falo que na adolescência eles nos dão uma segunda chance de verdadeiramente amá-los, de verdadeiramente aceitá-los como são, não nessa projeção que a gente faz para eles. Então, na adolescência, a gente sabe, quando a gente vai estudar a natureza humana, quando a gente vai estudar a natureza infantil, quando eles chegam à adolescência, eles têm consciência do que eles viveram na infância. Então, aqueles pais heróis, mães heroínas, a gente sai desse lugar, desse pedestal, e vai para um lugar de mais equidade. Então, eles começam a nos enxergar com as nossas falhas, com os nossos erros. E isso, às vezes, nos assusta, porque aquela criança que era completamente controlada por mim, eu perco o controle sobre ela, principalmente se eu não
nutrir esse relacionamento durante toda a infância. Então, é preciso sempre haver um processo de caminhar para os nossos filhos. É nosso esse processo. Uhum. Nós somos maduros emocionalmente, nós temos o cérebro todo formado, e aquele ser nasce completamente esperançoso e confiante de que vai receber o nosso amor. E muitas Ju, vezes o que a gente faz é por amor, mas eles não interpretam como amor. perfeito o que você colocou. Eu quero puxar um gancho nisso que você disse, da gente se movimentar para encontrar os nossos filhos. Na adolescência, né, a gente é comum eles ficarem no mundinho deles, né? Porta Assim, fechada, é fone de ouvido, né? E todo esse processo. como se fosse um universo paralelo mesmo. Então a gente ouve bastante essa expressão, mundinho deles e tudo mais. Por que que isso acontece? E o que que a gente como pais pode fazer, como mães principalmente, que a gente está falando aqui nesse canal específico para as mães, para conduzir essa relação? Suza, o que a gente precisa saber é que existe o que é normal, o que é esperado para a idade e o que é resultado da educação tradicional. A gente está numa vida muito corrida, muito apressada. E essa vida apressada é interpretada pela criança como meu pai não me escuta, minha mãe não me escuta, meu pai não me vê. Então, eles passam uma vida inteira tentando estar conosco, tentando se entregar, tentando uns minutinhos que sobram da nossa vida corrida para eles, e a gente muitas vezes não os prioriza. A gente deixa para eles o tempo que sobra do trabalho, o tempo que sobra dos afazeres domésticos, o tempo que sobra do que eu preciso cuidar ali do meu pai, da minha mãe, da minha família. Então, os nossos filhos ficam com o tempo que sobra. Então, a gente não os escuta, a gente não os vê, a gente não olha nos olhinhos deles para conversar com eles, a gente não sente eles com toda essa vivacidade querendo estar perto de nós. Então, na adolescência, eles fazem um grito de autonomia, como se você nunca me escutou, você nunca me percebeu, você nunca me sentiu, agora eu tenho um outro lugar, que muitas vezes é dentro do quarto, na tela. Hum, Porque, às vezes, na tela ele encontra um grupo de pertencimento. Nós, seres humanos, temos duas necessidades básicas que precisam ser atendidas pelos nossos pais, que é a conexão e a autenticidade. Eu preciso ser autêntico, eu preciso vir e mostrar para esses pais quem eu sou, como eu sou, e pretendo ser amado assim, né? Espero ser amado assim, e eu preciso me conectar com os meus pais. E se meus pais vivem na pressa, eles não se conectam a mim. uhum. Então, por isso que na adolescência eles se isolam. Então, a gente precisa sempre diferenciar o que é normal, né? Quanto tempo de quarto ali é normal, né? Porque é normal que busque ali também uma individualidade, uma identidade, que faça amizades, que queira ficar mais com os amigos do que com a mamãe e com o papai, que queira estar saindo para uma festinha ali da escola, mas é importante ter sempre isso assim claro para a gente. Nós somos o porto seguro. Eles sempre vão esperar a gente entrar dentro do coração deles. Ai, gente, Quando chega a a gente emocionar. quando a gente não aproveita essa segunda chance, aí realmente na vida adulta não tem jeito mais. É Uau! assim, é de emocionar, e quando você vai falando, eu vou lembrando do meu Bruninho, de 11 anos, né? Mamãe, deixa eu te mostrar a minha playlist. Olha quanto né, o aplicativo disse quantas vezes eu estudei, eu ouvi, né, eu escutei essa música. Ou, deixa eu dormir com você hoje. Aí você fala, não, você tem seu quarto, vai lá, eu gosto de dormir sozinha. E aí, depois dessa aula sua, eu falei, por que não ele dormir? Ou deitar comigo para poder conversar sobre coisas... O problema é que Enquanto ele ainda pede, né? Enquanto ele ainda pede. O problema é que a gente não se interessa pelos mesmos assuntos. É exatamente o que você está falando, né? Essa vida corrida, essa coisa que a gente tem sempre que fazer, ser, tem que ser tudo, né? Uhum. Essa coisa que a gente fala muitas vezes aqui no programa sobre a mãe Mulher Maravilha, e que, na verdade, a gente está deixando as nossas crianças escaparem pelas mãos, né? Então, como eu tenho um filho de 4 anos, toda aquela coisa de atenção, vou dar o banho, é a comida, você acaba fazendo mais pelo filho que, teoricamente, precisa. Mas e Depende. tem o outro, e aí como é que a gente se divide, né? Eu tô vendo várias cenas enquanto a Juliana tá falando,
E é interessante, a história dela também é bem interessante, né? Ela tem 3 filhos, mas foi depois que o primeiro filho passou a adolescência que você se percebeu e foi se reestruturando, né? Você podia contar um pouquinho mais esses exemplos, né? De que você teve realmente dentro de casa para a gente tentar lembrar, pensar, quando meu filho pedir para dormir, é um exemplo, ou quando meu filho bater a porta para mim, ou quando ele não quiser que eu vá ao shopping enquanto ele está com os amigos. Então, tem algumas cenas, né, que podem ajudar as mamães de casa que estão começando a vivenciar essa experiência. Sim, Paty, é muito importante o que vocês trouxeram aí, né? Porque os nossos filhos nos dão chances o tempo inteiro. A gente é que pouco percebe, né? Quando eles mostram uma playlist, às vezes a gente julga. Ah, mas essa música é horrível, olha a letra dela. E a gente não consegue se colocar no lugar deles, né? Com a idade deles e pensar. Então, o nosso papel, esse papel de observar e facilitar, e de estar ali entendendo os pequenos sinais que eles nos dão, né? Quando pedem para dormir com a gente, às vezes estão sofrendo bullying na escola, às vezes depararam com uma turma que está ali usando droga, E que é então eu preciso colo. hã? É E um quer pedido de colo, colo. quer colo, quer sentir que assim, eu ainda posso contar com a minha mãe, né? Então, às vezes, eu estou ali de cara com um traficante na escola, que é o meu colega que assenta do meu lado, e aí eu fico apavorado, com medo, e aí eu falo, mãe, posso dormir com você? Né? Porque às vezes ele não vai conseguir te falar o que exatamente está acontecendo. Sofreu um bullying na escola e vai falar Nossa, assim, vou mamãe, chorar hoje. mamãe, eu posso ficar aqui com você? Pode, filho, porque eles querem resgatar essa segurança, eles querem sair para o mundo, mas sabendo que nós somos o Porto Seguro. Eles querem sair para o mundo, mas eles querem saber que a gente vai estar ali para poder estar ali apoiando, para estar ali do lado deles. Eles querem ter certeza que se eles errarem, eles vão ter um lugar para onde voltar. Eles vão ter um lugar para consertar esses erros, inclusive, né? Pessoas que vão orientar como consertar esses erros. E a gente, na verdade, a gente afasta os nossos filhos com todos os nossos preconceitos. A gente fica tão apavorado com a adolescência, tão apavorado que a gente já fala, tá virando aborrecente. Ai, não aguento mais. Ah, bateu a porta do quarto. Então a gente acaba afastando eles da gente, em vez de aproximar, porque é hora de aproximar, porque o mundo está muito cruel, o mundo está muito difícil. E se a gente não traz os nossos filhos para nós, gente, a tela está ali com um monte de atrativos que sugam eles para um universo completamente sombrio, né? Que é uma coisa que a gente não tem controle, a gente não tem controle sobre isso, porque mesmo os pais que controlam, eles perdem, os filhos escapolem pelos dedos. Então, eu sempre falo, a gente tem que olhar para essa fase com muita humildade, com muita serenidade, mas com muito amor também. Mostrar para esses meninos, aí pela segunda vez ou pela primeira vez, se a gente não tiver mostrado na infância, o quanto a gente os ama. Eu tenho um filho de 21, um de 19 e uma filha de 9. Eu só Nossa, que diferença. acordei para a educação, que eu falo uma educação baseada no amor e centrada na criança, quando o meu mais velho tinha 14 anos. Eu era uma mãe completamente tradicional. E uma mãe que trabalhava muito, que estava sempre fora e que não percebia. Então, eu acordei com a virada do meu filho nos 14 anos, que é quando a gente fala realmente há um renascimento, é o auge ali da adolescência, os 14 anos, né? As pessoas querem antecipar essa fase para 10, né? Na pediatria a gente fala 10 anos já é adolescente, mas eu gosto de falar dos 14, porque é bem claro para mim essa fase, é muito clara. Então, foi quando o Rafa olhou para mim, o meu filho obediente, bonzinho, certinho, olhou para mim com um olhar de desprezo. E o olhar dele de desprezo não era um olhar do meu filho de desprezo, daquele filhinho que me amava incondicionalmente. Era um olhar de um filho querendo mostrar para a mãe o quanto ela era desprezível. Porque eu vi no reflexo do olhar do meu filho o quanto eu estava errando, o quanto eu não estava sabendo mostrar o meu amor para ele. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar e nunca mais parei. Eu tenho 25 anos de formada, né? Sou pediatra, mas comecei a estudar educação de filhos para poder orientar pais e orientar profissionais. Hoje eu tenho uma escola que orienta pais profissionais, que forma pediatras, que forma psicólogos. É Nossa, isso. Ju, é muito emocionante mesmo ouvir você falando. A gente tem que se segurar aqui, porque a gente percebe esse amor e esse envolvimento que você tem com o que você faz. A gente tem, acho que 2 minutinhos para acabar,
Mas eu queria que você dissesse pelo menos um pontapé inicial para a mamãe que está assistindo a gente, assim como você chegou nesses 14 anos e teve essa percepção e não sabe o que fazer para poder retomar esse caminho. Qual seria a primeira coisa que essa mãe pode fazer? E acho também que é a questão dos limites, né? Porque eu acho que é o principal para a gente está querendo... a criança vem daquela forma, né? Moldada, não é mais aquela criança, mas ao mesmo tempo, como pais, a gente precisa dar um direcionamento, né? Isso. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Por E favor. é muita atenção, porque direcionar não é limitar, tá? Porque a gente Hum, precisa confiar na natureza humana e como ela se manifesta. Eu preciso estar ao lado de, olhando para e sabendo sobre os meus limites, né? Dando igual valor para esse ser humano, escutando, sentindo esse ser humano, ampliando um pouco o caminho dele, porque os nossos caminhos foram muito estreitos, então ampliando e observando e dizendo: filho, por aqui não dá, por aqui dá. A mamãe te acompanha, a mamãe te acompanha. A gente tem uma pediatra que fala uma coisa linda que eu adoro, é que a gente se conecta e se vincula ao outro, principalmente aos nossos filhos, quando a gente observa e facilita, muito mais do que quando a gente interfere. E uau. os filhos que estão conectados com os pais, eles poucas vezes se desviam, porque eles têm uma coisa que é muito impressionante dentro deles. Eles querem seguir o nosso exemplo. Eles querem seguir o nosso modelo. Então, nós somos modelo para eles. Só que se a gente está ausente o dia inteiro, a gente não está na vida deles, o modelo deles vira o colega, vira a tela, vira aquele menino que não é o ideal seguir. Então, a gente precisa ser modelo para os nossos filhos. A educação tem que vir pelo exemplo e pelo acompanhamento. Isso é tão verdade, né? Porque até adulto a gente gosta de ficar perto das nossas referências para aprender, para observar, para poder fazer. Infelizmente o nosso tempo acabou. Foi incrível, Ju, e fica aqui o convite no ar para você vir aqui presencial em algum momento que você puder, para a gente realmente discutir esse assunto aí ao longo do programa de 1h30. Obrigada pela sua participação aqui no quadro Canal da Mãe. Que trabalho lindo, que Deus continue abençoando o seu caminho, a sua escola, para transformar muitas famílias por aí. Obrigada eu. Comecem estudando. A gente precisa estudar para ser mãe. A gente estuda para todas as funções da vida, menos para aquela que é a nossa missão, a nossa vocação. E o nosso maior propósito na vida é esse, e a gente não estuda para ele. É isso aí. Perfeito. Ajude isso tudo. Tá aqui o Instagram para Obrigada, você viu? buscar mais Obrigada. conteúdo, @Juliana Franco Pediatra, e tem também o da escola que está passando aqui, @Escola Educação Positiva. A gente despede da Ju com um abraço. Obrigada, viu, Paty, mais uma vez Obrigada. estar aqui. Que demais, né? Hoje Demais. Hoje Tá foi tocando? Imagina eu que sou mãe de um quase adolescente ou pré-adolescente, como a gente costuma dizer, mas estou mais tranquila, tenho mais 3 anos aí. Mas parabéns pela sua busca. Você está estudando, né? Encontrou a Mas Juliana. é muito difícil. Mas estamos juntas, estamos juntas. Isso é bom pra gente que talvez tenha os filhos ainda menores, para observar isso ao longo da vida, né? Você que é mamãe de crianças pequenas. E se você tá nessa fase difícil, né? Então já corre lá pra Juliana para tentar pegar algumas dicas. O quadro Canal da Mãe encerra por aqui. A gente segue com Entre Família. Hoje vamos falar sobre pais na terceira idade. Vamos pro intervalo. E na volta estamos aqui com a nossa especialista para esse assunto também tão delicado, porém super importante. O Entre Família volta já. Bem, estamos de volta aqui no nosso programa, né? E o intervalo, como é que foi? Foi forte? Ah, você gostou bastante do Canal da Mãe? Nossa. Vem coisa boa, hein? A gente tem que ter essa especialista aqui por mais tempo, um programa inteiro, talvez uma semana, algumas ideias aí rolaram, porque quando a gente tem alguém que ama o que faz e tem essa profundidade e justamente fala do coração, meu querido, a melhor coisa que a gente tem que fazer é aprender, né? Aprender. Demais. Falando em aprender, a gente sempre, quando ela vem aqui também, a gente aprende muito, porque ela ama também o que faz. Ela já veio aqui, acho que umas 6, 7 vezes aqui no nosso programa, participar com a gente. A Vivian Araújo, ela que é mestre em gerontologia social, psicóloga clínica há cerca de 20 anos, trabalhou em saúde coletiva, mestre em gerontologia social pela PUC São Paulo, professora do curso de psicologia lá do NASP. Um abraço para essa turma aí, né, do NASP, que estão sempre acompanhando a gente também. Vivian, brigadão por ter vindo. Obrigada pelo convite mais uma vez, Cris, Suzy, é sempre bom estar aqui. Abraço para os meus alunos que devem estar por aí, ansiosos por conta de prova, alguma coisa está quase tudo acabando. E é sempre bom a gente poder conversar e poder aprender um pouquinho por aqui. Quantas vezes, Vivian?
Mais Já perdeu pertinho? assunto. Mais de 6. Mais de 6. Então tá aí. É Então, É muito mais de parceira seis. aqui do Entre Família, maravilhosa, simpática, linda. Já já a gente começa a ter essas orientações da nossa especialista, né? Como agir nessa fase da vida com os pais na terceira idade. Mas antes eu quero chamar aqui o nosso personagem de hoje. Olha só que legal a história dele. É o Antônio Nascimento, que é produtor de conteúdo digital. Ele cuida da vovó Irene, é filho de criação dela. Eles têm aí, ó, no Instagram, mais de 106 mil seguidores, no TikTok, por aí vai. Ele é muito conectado, né, com a vovó Irene, cuida dela há mais de 20 anos. E a gente quer entender sobre esse processo, né? Porque ele também é pai, tem a esposa, como é que ele consegue conciliar e cuidar dela por tanto tempo assim. Então, Antônio, seja bem-vindo aqui no Entre Família. Tá junto com a vovó Irene, que legal. E aí, Boa vovó? tarde. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lu. Boa tarde, um abraço para todos. Ô, Ah, vovó! meu Deus. Não, eu estava vendo o Antônio aqui, ele tem 100 mil no Instagram, mas na outra rede social, no TikTok, ele tem mais 400, em outra ele tem mais 800, e é essa conexão que ele leva de casa, e as pessoas gostam, né? Porque hoje está tão em falta a gente ter esse carinho, esse cuidado. Antônio, conta um pouquinho da tua profissão, o quanto você se dedica às redes sociais, como é que essa vovó, mamãe, né, que te abraçou, entra nessa história, o Sim. que você recebe do público, o que eles enxergam em vocês, né? A gente está falando hoje sobre cuidar dos pais nesse momento tão primordial da vida. Conta um pouquinho pra gente dessa conexão com a vovó. Bom, meu trabalho, primeiramente, né? Eu trabalhava antigamente, eu era vaqueiro. Morava no interiorzinho, a gente era vaqueiro. Ela sempre me apoiou em tudo, ela sempre. Aí a gente veio morar na cidade agora. Aí ela teve um derrame, eu não conhecia a internet, não sabia nada sobre a internet eu. Aí ela teve derrame, tipo, passei uma passão e ela, eu cuidei dela e tal. Ela ficou melhor, graças a Deus. De 2021 para 2022 já. Quase ela morre, mas graças a Deus, Deus não quis levar ela ainda. Aí ela melhorou muito, graças a Deus. Tipo assim, eu fiz um vídeo, né, e postei, né, na brincadeira, postei no Kawaii, né. Só fiz o vídeo mesmo, postei, brincando com ela, que ela tava, nesse tempo ela tava até triste, vai dar pra ver o vídeo ainda, ela tava muito triste nesse tempo. Aí ela começou, tipo, a abraçar a galera, começou a sorrir. Aquele vídeo que eu fazia, você viu como terapia pra ela, porque ela não sorria, ela só chorava, não podia ver ninguém que ela chorava. Aí aquele vídeo que eu fazia parece que começou tipo uma terapia para ela, começou a sorrir, começou a pedir para fazer live, começou a querer conversar com as pessoas, aquilo. Hoje em dia ela não chora mais, só felicidade hoje em dia, graças a Deus. Gente, Antônio, que demais. Olha só essa dona Irene, hein? Gostou desse mundo da internet, que é fascinante mesmo, viu, dona Irene? Eu queria perguntar, assim, como que é essa conexão de vocês, quando você viu que a sua mãe realmente iria precisar de você, dos seus cuidados, né? Porque ela sofreu um AVC, então a pessoa realmente fica dependente para as atividades cotidianas. Você olhou e pensou, essa é a minha missão, é isso aí, Dona Irene me acolheu quando eu precisei, agora é a minha vez, eu vou cuidar dela, nem que seja sozinho, mas vou cuidar. E no início foi um pouco difícil, né? Que tipo, ela sempre foi esperta para fazer as coisas tudo, né? Ela sempre foi esperta, ela. Aí no início foi meio difícil, porque ela não conseguia andar, não sentava, não conseguia nem ficar sentada para comer. Eu tinha que botar ela no meu colo e dar comida na boca dela, para dar banho, tinha que carregar ela. Aí tinha aquela fase de lavar rede, limpar o sujo, né? No começo foi difícil, mas depois a gente sempre foi unido, né? No caso, a gente sempre foi junto, assim. Foi normal para nós também. Eu era acostumado, a gente cuidava do irmão meu, ele era independente das pessoas, tipo, ele já teve também AVC. Ele ficou muito tempo paralítico, então ele já tinha aquela experiência de cuidar já, entendeu? Já era da família, já, né, então... Antônio? Já era da família, já cuidar um do outro, então não foi difícil. Agora, ô Antônio, você me permite falar um pouquinho com a dona Irene ou não? Posso falar com ela? Pode ser. Ô, dona Irene, me conta o seguinte, como é que tá essa vida de famosa? Conta pra mim, dona Irene, eu quero falar com a senhora, vou falar bem alto, tá? Dona Irene, me conta como que tá essa vida de famosa, porque tá em todas as redes sociais, todo mundo lhe conhecendo, esse sorriso maravilhoso. Trouxe muita alegria essa fama pra senhora, dona Irene? Muito alegre demais com meus amigos e minhas amigas. No dia que eu não vejo lá, eu fico triste. E meu neném, né? O nenenzinho dela, Neném, Suzaine. tá grandão. Você vê?
Olha, passa o tempo, mas a mamãe da gente sempre vê a gente como aquele nenê, né? Agora o nenê tá cuidando Verdade. dela, coisa boa. Eu imagino que Eu tenho seja 91 anos, mas eu gosto de tomar um neném, não deixo ele por nada. Não tem... Tá certa. Vamos colocar a foto aqui de vocês para o nosso público ver, para a gente também conhecer aqui no estúdio. Pode colocar então, Sara, para a gente? Olha lá a foto deles. Ela tava dona doente aí, ó. Tava se recuperando já aí. Olha! Olha o vestido, nenê, olha só. Que legal! Gente, a Dona Você já brincou disso aí já, Suza? Já é demais. É bom demais. Tomando um leitinho. E nela. Ah, gente. Oh. Antônio, Irene, muito obrigada por essa entrevista aqui no Entre Família. É muito legal. Tá bom é que dói. Tá bom que dói. Deixa eu falar. É, né, Dona Irene? É legal ver, assim, como o Antônio, né, Cris, trouxe essa leveza quando a gente perguntou pra ele. Ele falou assim, ó, foi difícil no começo e tudo, mas depois a gente foi, normal. Assim, Foi tocando, essa é a nossa missão. fluxo da vida. Peguei o jeito das coisas, porque são coisas novas para cuidar, como que faz e tal. Porque o que permeia ali é o amor de cuidar. Então, que é a base de tudo. O resto, o ser humano vai aprendendo, vai tirando um jeitinho daqui, vai construindo memórias para a vida, tenho certeza que isso a gente vai construindo esse legado. Gente, mas olha, vocês são especiais, não conhecia, acabei de morder minha língua aqui, né? A gente fala, o que será que vai vir, o que vai... Veio esse presente agora aqui da Dona Irene e do Antônio nessa missão que chegou esse abraço. Hoje o programa está regado de emoções, hein, Suzane? Muitas emoções por aqui. Antônio, Irene, um beijo para vocês. Está aqui, ó, o Instagram nesse momento, para você poder seguir, conhecer mais um pouco do dia a dia, das coisas que o Antônio coloca por lá. @vovó Irene e filho FC. Um beijo para vocês. Tchau. Beijo, muito obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Joga beijo, meu Deus. Meu Ai, sou bonita. Que demais. Gente, que 91 legal. anos. 91 anos. E o primeiro que me chamou a atenção é o início, né? Olha, agora que a gente veio para a cidade, estava no interior, não conhecia nada de internet, veio uma missão, porque esse tipo de coisa pode ser uma batata quente que você não sabe, ele veio mesmo, ele foi abraçado. Às vezes a construção da infância, ou esse ato podia ter feito dele você se tornar aquilo que te feriu, mas não, ele ressignificou, achou um meio, olha que bacana, de interter a avó, que é a sua mãe, e automaticamente virou uma profissão. Quem diria, né, que o entretenimento ia... E essa profissão está dando condições financeiras de dar uma qualidade de vida e automaticamente, o que não envolve dinheiro, é justamente receber da vovó, da mamãe nessa idade, um feedback de que ela está alegre, ela está feliz, né? Eu queria perguntar para a Vivian se essa é uma responsabilidade que o filho precisa ter, é uma questão que a gente tem que encarar como obrigação. Um dia eles cuidaram de mim, eu vou cuidar também. E até que ponto um filho é responsável pelos pais? A gente precisa primeiro saber de que idoso a gente está falando. Hoje no Brasil, idoso é uma pessoa a partir de 60 anos. E que são jovens, né? Porque... Então, se é um idoso que tem autonomia, que consegue se virar, o tipo de auxílio que a gente precisa dar é de uma outra ordem. Ou agora, quando a gente tem um idoso que por algum caso, como foi o que aconteceu com a avó Irene, alguma doença, isso te torna a pessoa mais debilitada e mais dependente, ele vai precisar de mais cuidado. Então, o cuidado que a gente vai despender para os nossos idosos depende do que ele vai precisar. Então, tem alguns filhos que entram numa ansiedade de, ficou idoso, agora eu preciso ficar de olho nos meus pais para tudo. Calma, respira, que ainda não é assim. Mas, pela legislação brasileira hoje, o Estatuto do Idoso, a família é o principal responsável pelo cuidado com os idosos. Então, hoje, inclusive por lei, é a gente, enquanto filho, né, que somos os responsáveis. Em segundo lugar, a comunidade é responsável e, em terceiro lugar, o Estado. Então, se a gente for pensar numa rede de cuidado, inclusive legalmente, são os filhos que são responsabilizados ou a família mais próxima. Depois, a comunidade e aí o Estado de alguma forma. Então, é nossa responsabilidade. Legalmente, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Agora, um exemplo.
quando a gente casa, né, a gente tem aquele momento que a gente fala, você quer ter filhos? Que profissão que você quer ter e tal? E uma das coisas que a gente conversei com a Silvia, porque eu tenho essa ligação muito forte com minha família, né? Então, tipo, se ela não aceitasse esse tipo de coisa, era muito difícil para mim, apesar de gostar dela, mas ela hoje, ela é mais querida, quer mais a Silvia do que eu na minha família. Isso né? aí, Silvia. Mas é porque ela conquistou. E veio um assunto, né? Eu disse, olha, meu pai, ele é 18 anos mais velho do que a minha mãe, né? Só que ele tem mais saúde que a minha mãe, né? Mas assim, e aí? O que a gente vai fazer no caso da tua mãe, né? No caso, eu tenho mais 3 irmãos, você só tem mais uma irmã. E algumas coisas ela puxava mais na família. Você conseguiu conversar isso no começo? Não foi assim tudo no começo, mas assim, foi surgindo nesses primeiros anos, né? E no início... Porque é uma coisa que a gente quase não fala, né? Mas do que vai acontecer? E surgiram agora algumas coisas que a gente pegou aquele combinado lá atrás e eu oportunizei. Eu posso convidar meu pai, se caso ele quer para um período aqui, a Silvia, tranquilo, né? E eu liguei, meu pai não quis porque ele acha que está se me incomodando e tal. Mas pergunto, né? Porque a gente tem a construção familiar, são 2 malas que estão ali. Existem outros parentes envolvidos, ou seja, outros irmãos, outros cunhados, pessoas diferentes, pais que estão de boa, situações que são mais difíceis, doenças, tem gente que não tem uma intimidade hoje em tirar uma fralda, para outros é tudo tranquilo. Pergunto, como que a gente forma isso para a gente não deixar o idoso em necessidade e para construir isso numa família? Enfim, eu até coloquei várias coisas na sua mão agora, Vivian, mas só para você entender que eu cheguei com essas questões e muita gente deixa para quando adoece ou vai empurrando um para o outro, né? Sim. Essa é uma questão que a gente precisaria pensar no decorrer da nossa vida, inclusive para a nossa própria velhice. Quando a gente ficar dependente, que precisar de alguma ajuda, como é que a gente vai se organizar? O que eu espero de cuidado para receber? Então, essa primeira responsabilidade, então, quando a gente começa a pensar nisso, é desde já. A gente que ainda não tem nenhum tipo de dependência, mas que está construindo a vida individualmente, né? Construindo a tua carreira, pensando nas questões e construindo uma família, a gente também precisa pensar nestas questões. E aí, quando a gente vai se deparando, então, com a realidade se construindo, no caso dos nossos pais, a gente precisa estar o tempo inteiro conversando sobre essa possibilidade, né? A gente, às vezes, trata a doença ou mesmo a morte como uma surpresa. Só que na vida que a gente tem hoje, no mundo que a gente tem hoje, pela forma como ele se constituiu, é a certeza que a gente tem. Mas a gente, às vezes, não quer pensar e fica falando, não, uma hora eu penso nisso, depois eu penso nisso. E aí o tempo vai passando e a hora que vê, a gente está com uma surpresa na mão. O máximo, o tempo que a gente precisaria fazer é no decorrer do dia a dia, principalmente quando está tudo bem. Porque daí a gente tem condição de pensar quando essas coisas vão acontecer, porque é diferente de uma situação acontecer e pegar a gente desprevenido. Nossa, eu já até vejo o Cris já fazendo esse plano, porque o Cris adora projetos e planos. Semana que vem ele falou, já fiz o plano da minha vida até o fim. Não, mas eu perguntei para a Silvia, inclusive, eu te falei assim, ó, a questão de ter mais um filho, para eles terem alguém para conversar, eu já conversei isso com a Silvia. O Davi tem alguém para dividir algo, porque a questão mais íntima ele tem comigo, mas ele precisa de alguém da mesma questão de equiparar para trocar uma ideia sobre nós. Então eu digo, a questão de ter mais um irmão ou de ter mais 2 filhos, que é a nossa ideia, é justamente para que nós tenhamos pessoas que pensam na gente ou na família sem a nossa concepção. Nós falamos agora da adolescência ali, existe um momento que é a versão deles sem a nossa, que ele constrói com a sociedade. E existe a micro-sociedade nossa, que é com a família. E eu já conversei, olha, como que a gente vai conduzir esse tipo de contexto, né? Só que a Silvia é mais tranquila, ela disse, tem tanto tempo. Tanto tempo. Então, eu também penso igual a Silvia, não, calma, gente, tem tanto tempo ainda, vamos adiar esse assunto e tal. Mas valeu muito a sua observação, né? Tanto a gente que tem pais talvez mais jovens, né? Discutir essa possibilidade, quanto da nossa própria vida, como você colocou. Mas para quem está assistindo a gente em casa e que já está passando por essa situação, né? Porque como o Cris colocou, são duas pessoas, o homem e a mulher, e esses dois, né, também têm os seus pais. Então,
entra ali não só os meus pais, mas os pais dele. Então, qual é a melhor forma de gerenciar essa situação? É claro que quando uma família tem mais filhos, presume-se que, né, todos vão colaborar e fica mais fácil, talvez, um rodízio. Mas e quando talvez seja só um filho, né? E aí se os 4 estiverem vivos, são 4 senhores para 2 cuidar, né? Qual seria a melhor conversa, a melhor forma de lidar com isso? Uma das coisas que a gente precisaria entre as nossas conversas iniciais e agora, quando a gente já tem essa situação instalada, é como é que eu gostaria de ser cuidado? Quais são meus limites? Olha, eu gostaria de morar com os meus filhos. Tem gente que coloca essa situação, diz, olha, eu vou ficando mais velho, então eu vou me organizar para morar o mais perto possível dos meus filhos. Ou não, eu quero minha independência, eu quero ficar longe, mas e aí de ir negociando, assim, pai, às vezes não dá para você fazer isso, ou mãe, não vai chegar um tempo que não dá para morar tão longe mais, e de ir fazendo essas negociações desde sempre, né? De trazer perto, chega um momento de maior dependência, que às vezes a gente não consegue manter mais a distância, que vai precisar de uma assistência mais próxima. Uma coisa que a gente ainda é muito difícil para a nossa sociedade brasileira ainda conversar sobre isso é a possibilidade de viver numa instituição para idosos. Imagina uma pessoa, sei lá, um grau avançado. Foi só a gente está fazendo não, a gente está fazendo o seguinte, a gente está criando uma expectativa para você não se assustar quando vir a vinheta. A gente está preparando, entendi. sabe por quê? Porque é certo o intervalo, Ela virá. assim como a nossa finitude. Mas vamos aproveitar agora, já que a vinhetinha nos alertou, a gente vai para o intervalo. A gente vai para o intervalo, mas você de casa pode opinar. Nosso WhatsApp é o 12 983150249. Fala um pouquinho como é que você está tendo esse momento com seus pais, se você já está passando, como é que você faz? Conta pra gente como que você gostaria de viver essa questão da velhice. Já conta pra gente também. A gente vai fazer uma pausa, um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta nesse programa lindo, falando de família, falando desses momentos, dando um encontro com a nossa finitude, se tudo der certo. Nós vamos ficar mais velhos, né? E às vezes o nosso destino mesmo, um dia todo mundo vai morrer, mas graças a Deus, Jesus, ele morreu para matar a morte, um dia seremos eternos. Amém? Agora faz o seguinte, antes de dar um presente para você, eu quero que você me dê um presente. Manda uma foto aí com a sua mamãe agora, manda pra gente uma foto com a sua vovó, gente, para perfumar a nossa tarde. Cristo, como é que eu faço, menino? Ô, Benino, fala para mim, o WhatsApp tá aqui embaixo, ó, DDD 12 983150249. Manda pra gente aí, faz favor. Isso, manda uma fotinho, manda o nome de todo mundo, tá? Para não esquecer, pra gente mandar aquele abraço. Olha que tá aqui do meu lado. Cris, eu já sei que quando tem chazinho nesse cantinho, obrigado, direção, por tudo, ó. Uma maravilha, quentinho, gostoso, tem presente para você. Eu quero fazer uma pergunta, hein? Dona Maria, já vai separando a foto, quero uma pergunta para a senhora. Seu José, dá uma olhadinha aqui. Isso, eu sei que eu sou feio, mas o recado é bonito, tá? É o seguinte, você se preparou para a aposentadoria? Para você que é mais novo, você está se preparando para o futuro? Gente, nós temos que pensar a longo prazo também. Não é só quando vai no mercado dar fome. Primeiro não vai no mercado com fome, tá? Porque se programa para ir no mercado, porque senão, ó, sistema límbico toma conta. Eu tenho aqui um guia prático financeiro, nessa revista da Esperança, a educação financeira à luz da Bíblia. Um material fantástico com várias dicas para você viver aí em família, a questão da prosperidade. É pecado ser rico? E falando com o tema de hoje, olha só, vou abrir para você aqui, tem tudo a ver. Você pensar a longo prazo, você investir a longo prazo. Olha aqui, ó, invista para o futuro. Olha que bacana. Se nós vamos ficar mais velhos, por que não guardar, fazer uma poupança, guardar um pouquinho para a saúde? Por que não, né, entender um pouquinho desse mercado financeiro? Cris, esse aqui é o tema número 10, né? Mas tem vários outros temas. Eu vou até contar quantos temas tem aqui para você. Vou abrir a sua revista aqui, tá? Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deve ter uns 15 temas aqui, de tudo que é de prosperidade à luz da Bíblia, promessas de sabedoria, prosperidade e perseverança, enriqueça o seu vocabulário. Vai ter uma planilha de controle diário de gastos. Se você não tem essa planilha, acabou de ganhar. Cris, como é que eu faço? Manda um WhatsApp agora para o 12 98244 4449. Tá passando aqui embaixo o WhatsApp, tá? DDD 12 98244 4449. Fala assim, quero a revista, aquela de educação financeira.
a esperança, isso, manda pra gente. Aí você vai esperar um pouquinho, porque a nossa equipe vai enviar para você um link. Você vai clicar e você vai fazer um cadastro com o seu nome completo, seu endereço, seu CPF, para que a gente possa enviar esse material de graça, gratuitamente pelo correio. Nem a postagem, nem o correio você vai pagar, porque é um projeto do Anjos da Esperança. E é um lançamento quentinho aqui, graças a você que Anjos da Esperança nos ajudou. Então não vai pagar R$0, 0 centavos, eu garanto para você. O WhatsApp é o 12982444449. Peça, hein, tá? Vamos investir para o futuro, vamos pensar a longo prazo, bom demais. Vamos voltar para a nossa Sala da Verdade, Vivian está lá, Suza também, bora lá? Você de casa está gostando do programa? Está mandando a sua participação? Muitas perguntas ainda pela frente. Uma tarde de sexta-feira maravilhosa, em boa companhia, programaço de hoje, viu, Suza? É isso aí. Sabe o que eu acho legal nesse curso financeiro? Que eu acho que a melhor forma da pessoa começar a educação financeira é sem pagar nada. Gente. Porque tudo que você vai aprender hoje, você vai fazer um curso, tem que pagar, tem que desembolsar uma grana que a pessoa não tem, e aí pensa, cara, como é que eu vou estudar educação financeira se eu tenho que desembolsar um dinheiro para estudar educação financeira? E eu acho muito mais bacana, é porque se ela fosse pagar, ia ter que pagar mesmo, né? Sim. Isso aí. Só que alguém já investiu em você. Já pagou. Alguém, o Anjo da Esperança já acreditou que esse guia de estudos, ele pode mudar a sua vida. Ele pode tirar você aí da questão financeira e Deus tem um maior propósito nisso. A Bíblia tem vários recados financeiros e, segundo dados, Suzane, 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio. E a segunda causa é as finanças. A gente vem num país que tem, infelizmente, não tem uma educação financeira vindo da escola, nesse conceito, né? Então, a gente tem pessoas que falam, mas o amor é a base. E o amor, inclusive, ele ajuda nas regras para você ter um conceito nos gastos, para você não brigar por bobagem. Muito bom. Achei demais esse lançamento. Muito bom mesmo. Agora vamos falar de Natal? Bora lá. Hoje, 2 de dezembro, Natal chegando aí, amigo secreto para acontecer. Ainda não estou participando de nenhum, não, mas na escola do meu filho já está rolando um amigo secreto. Tem que até comprar o presentinho da amiguinha dele. E hoje... Já sei que é menina, hein? É uma menina. Daqui a pouco eu descubro o nome. Fica curioso, amigo secreto. Eu não sei se eu falo ou não falo pra ele, que eu tô com medo dele contar. É o seguinte, hoje vai estrear uma série super especial aqui no Entre Família e depois a gente vai ter mais 3 episódios, tá? Pessoas que são muito importantes aqui pra gente do Entre Família foram presenteadas com um amigo secreto do Entre Família. Hoje estreia o quadro e quem será que foi o presenteado de hoje, hã? Pode rodar. E começou aquela época do ano que a gente gosta. Tá sentindo? Eu tô sentindo. Aquele ar diferente, a decoração, as músicas. Tá chegando o Natal. E Natal sem amigo secreto não é Natal. Por isso, durante todo esse mês de dezembro, o Entre Família vai presentear secretamente alguns servidores daqui, que estão nos bastidores, mas são super importantes para fazer esse programa acontecer. Bom, hoje eu vou levar amor em forma de presente para Cris. Ela é uma das zeladoras aqui do nosso prédio. Ela jura que a gente vai mostrar um pouquinho da rotina dela e falar sobre limpeza, mas não tem nada a ver com isso. Bora? E para me ajudar a armar toda essa surpresa, eu contei com a ajuda da Ana Isabel, que é produtora executiva aqui no Entre Família. Então, aqui na Novo Tempo, a gente tem algumas meninas que ficam na área da limpeza, né? E elas são responsáveis por manter tudo isso aqui organizado. A gente tem uma empresa grande e é surpreendentemente tudo muito limpo. Então, você não vê dedo nos vidros, é um negócio assim incrível. E a Cris é uma das responsáveis pelo nosso andar. Então, além de manter tudo limpo, a gente também cruza com ela, assim, durante o dia várias vezes, dá um sorriso, enfim. E aí a gente vai desenvolvendo até um relacionamento com elas, até de pirraça, né? De brincar, perturbar as meninas, e a Cris é uma dessas pessoas. Eu tô aqui com a Cris. Oi, Cris. Tudo bom, Mauri? Tudo bem? Bem-vinda ao Entre Família. Obrigada, Fê. Todo mundo que tá em casa não vê a Cris, mas a gente que faz tudo isso aqui pra você, vê a Cris todo dia. Passa aqui no corredor, faz uma fofoquinha com a Cris. Sim. Fofoquinha não, né? Não, a gente troca informação, comenta sobre a vida. Gente. Sim, pede socorro, né? Oi, Cris, você pode me socorrer? Eu derramei água. Eu derramei suco. Você vai com a gente dar uma andadinha por aqui? Vamos. Então bora. Vamos lá? Vamos ir.
O que eu gosto na Cris é que a gente tem algumas coisas em comum, né? Primeiro, ela gosta de conversar. Então, toda vez que a gente se encontra, a gente acaba trocando ideia ali, passa uns minutos parado no corredor conversando. E é sempre naquela posição engraçada que bota o joelho assim meio colado na perna e apoia na parede e fica um tempo trocando ideia. A segunda é que ela gosta de gatos e eu adoro gatos. Então a gente conversa sobre os nossos filhos, somos mães de gatos. Ela já tentou me empurrar um gato para adotar uma vez também. E a Cris também gosta de contar sobre a história dela com o Alve dela, né? Ela conta como conheceu, foi pela internet e tudo. Outro dia a gente tem até que levar ela no Entre Família para contar essa história direito. Mas me conta, vocês, meninas da limpeza, são uma grande família também? Aqui porque nos 4 pisos, cada piso tem uma das meninas da limpeza, né? Sim. Nossa, uma junta panela, então, uma chamando a outra. Eu vou dizer pra vocês que agora há pouco fui buscar ela lá em cima e tava tendo o quê? Cuscuz. Eu conto mesmo, viu? Fofoca pra todo mundo. Não tem problema não. Tava uma delícia o cuscuz nosso. Cris, mas agora falando do seu coração mesmo, você gosta de trabalhar no Novo Tempo? Sim, a Novo Tempo aqui, eu já vou fazer 5 anos que eu tô aqui, né? Assim, eu entrei aqui, foi através de orações, né? Da minha oração que eu fiz lá na minha cidade e Deus me abriu as portas aqui. Chegou a hora da surpresa e, nesse momento aí, a Cris jurava que a gente estava indo apenas mostrar mais uma das salas que ela limpa. Quando, na verdade... Quem tá aqui? Meu Deus! Ana, eu não acredito! Tô sabendo que você tava brava, preocupada, tensa. Eu brava? Tudo isso aqui não era nada da sua rotina, nada. Era pra gente fazer um carinho pra você. Oh, te meu agradecer Deus! pelos sorrisos. Deixa eu dar um abraço. Oh, meu Deus! Ô, Mauri, você me enganou, Mauri? Eu não acredito! Olha ela! Eu não acredito! Caiu direitinho! Gente, eu ia mostrar a sala do pastor! Vem pra esse lado aqui, que agora temos 2 aqui. Quer abrir seu presente? Quer abrir? Porque ele tem um significado, né, Ana? Tem. Ai, meu Deus, eu tô pensando aqui, gente! Ai, que bonitinha! gente, não acredito! Eu vim mostrar a sala do pastor! A gente tem na sala e o seu sorriso agora. Gente! Só sei de ouvir falar o que tem aí dentro dessa sacola. Dá licença, gente. Ai, meu Deus, é mais Ai, lindo que eu... Timóteo! Tem outro? Ai, a cor da minha gata! Cinza! Vai, pegar o outro. Cinza! Ai, a cor da minha gata cinza também! Oh, meu Deus, obrigada, obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, viu? Ai, meu Deus, vocês são amores, meu Deus, obrigada. Nesse mês de dezembro inteiro, a gente vai presentear pessoas que são muito importantes para nossa rotina e para esse programa acontecer. E a gente tá sempre escolhendo um presente que seja importante para você, pro que você gosta. Então a gente escolheu presentear você, o seu amor e fazer um Natal feliz para você e para quem tá em volta de você. Obrigada, gente. Que Deus abençoe. Olha, ai. Vamos engolir o choro. Vamos engolir o choro. Ai, acho que ela gostou. Foi um momento assim que acho que essas pessoas elas não esperam, né? A gente tem na Novo Tempo uma série de pessoas que o pessoal de casa conhece, que são essas que põem o rosto, né, nas matérias, mas para isso aqui existir tem uma série de pessoas que estão por trás e que raramente tem momentos como esse proporcionados, né, de ganhar um presente e tudo. Ela sentiu esse carinho, né? Isso chegou para ela de um jeito bom. Isso para mim não tem preço. Foi um momento muito especial. Gente, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E que 2023, que Deus abençoe o nosso ano que tá vindo aí, tá bom? Tá? E para todas as famílias, tá? E principalmente para minha filha, tá? Aonde ela estiver, eu quero desejar para ela um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Te amo, minha filha. Ai, meu Deus! Ô, Cris, um abraço. A gente ficou aqui porque eu não sabia, eu não sei quais são as pessoas que vão vir. Estava até tentando buscar alguma informaçãozinha aqui. Eu também não sei. E a Suza também não sabe. Mas isso é muito legal, né? E o jeito com que a Maura fez essa leveza, as palavras com que a Ana falou, de que muitos aqui estão na telinha, mas muitos, né? Nós temos aqui, só aqui, nós temos quase 600 funcionários, então quem está na tela, sei lá, são uns 40. Então nós temos aí mais de 550 pessoas que fazem tudo isso acontecer e muitas estão aí sentadas no sofá, que são os Anjos da Esperança, que a gente manda um abraço especial.
Agora, pegando carona aqui... Queria falar da surpresa que ela teve, quanto ela ficou feliz. Não, Eu ficou amei muito aquela feliz. cena. Não, ficou gostoso demais. Surpresa é bom, né? Agora, o seguinte, pegando para o nosso tema, a frase que ela falou no final, eu falei para a Suza, né? Porque hoje eu tenho um menino, ainda tenho 8 anos, quero ter um outro filho agora no ano que vem, se a Silvia topar, né? Não dá pra fazer filho sozinho. Estamos aí no... Né? Silvia, vamos com cartazes. 2023. Por favor, libera esse filho, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Eu falei pra ela, falei, Silvia, olha só, o Brasil inteiro tá na expectativa, Verdade. porque o Cris, programa sim, programa não, ele fala desse filho de 2023. A gente tem que colocar em oração, campanha, amigo, para dar tudo certo. Mas ela falou o seguinte, um abraço para minha filha, aonde ela estiver. E a gente, há pouco, estava com uma especialista falando sobre a adolescência, que é a nossa última chance de a gente recuperar algumas coisas que talvez você não plantou pelo tempo, sem cobranças, mas de viver isso com os filhos, porque depois, aquela velha frase, né, a gente cria os filhos para o mundo. Só que depois a gente tem um retorno desse contexto, que é encontrar a finitude de alguém que já está cumprindo uma missão aqui, né, já está chegando aí em algumas limitações. Pergunto para você, agora a gente está falando, nossa, vai chegar um momento que a gente vai ter que liberar esses filhos. E parece que a gente não quer mais encontrar, né? A gente, tipo assim, não vai dar tudo certo. Tem gente que fala, o meu sonho é morrer dormindo, né? Pum, morrer de velho, né? Só que esse mundo aqui não foi um plano de Deus, esse mundo em pecado, que nós temos doenças, e é uma montanha russa. Pergunto para você, se a gente não estiver preparado lá no início para saber que se tudo der certo, meu filho vai sair de casa, vai ser uma pessoa que vai ter difícil, talvez, aceitar outras questões. E essa aceitação foi porque tem a ver com a construção dos meus pais, a minha visão de mundo. Você recebe muitas histórias, Vivian. Você deve ter uma matemática para poder trazer para a gente, assim, pelo menos rasa, de algum conceito comportamental, né? O que a gente sempre precisa pensar, ou minha forma de ver o mundo, através do olhar ali da abordagem que eu vejo, é da gente olhar para o ser humano enquanto potência, enquanto possibilidade. Então, enquanto a gente tiver possibilidade de relação, a gente consegue restabelecer essa relação, desde que a gente esteja disponível a olhar para isso. Então, não deu para construir minha vida, eu não tive pais que foram amorosos, ou não tive... Mas qual é a escolha que eu faço? Eu tenho responsabilidade nas escolhas e na forma como eu vou construir as relações que eu faço, né? Que eu tenho hoje. A gente não precisa ser refém daquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu é referência para aquilo que a gente vive. Não precisa ser necessariamente uma ordem para a gente construir exatamente do mesmo jeito. E nas nossas relações com os nossos pais, as coisas funcionam desse jeito. Não deu para construir antes de um outro jeito? Eu consigo construir agora? E aí também tem uma outra questão, que às vezes, e aí até por conta da interpretação da lei, que eu disse, né, da responsabilidade dos filhos, o que a lei coloca para a gente é responsabilidade de cuidado, não é responsabilidade de afeto. Às vezes os afetos não conseguiram ser construídos. E às vezes agora eu estou com um pai com dificuldade, sei lá, com alguma demência já em um estado um pouco mais avançado, eu não consigo reconstruir porque eu precisaria escutar, por exemplo, ou gostaria de escutar algumas questões. E então eu não consigo dar o afeto que ele não me deu. Não tem lucidez para trazer. Isso, para a gente reconstruir talvez a história. Mas eu posso reconstruir, eu posso oferecer o cuidado enquanto ser humano que ele precisa. Algumas pessoas ficam, não, mas não cuidou de mim, me abandonou, e aí agora aparece. Se não consegue construir o afeto da forma como a gente imaginaria como ideal, a gente pode construir a relação enquanto ser humano que precisa de cuidado. Então, essa é uma possibilidade da forma como a gente vê o ser humano. Existem histórias e pessoas que conseguem reconstruir independente das histórias que viveram anteriormente. Muito bom. Então, você está falando que dá para ressignificar aí. Deve ser um momento muito difícil, eu fico aqui imaginando enquanto você estava falando, né? Quando essa pessoa, esse pai ou essa mãe ainda consegue se comunicar e talvez chegarem assim a ter uma boa conversa, eu acho que ajuda muito. Agora, o difícil é quando, de repente, isso já não é mais possível, por uma perda de memória, dificuldade de fala. Aí é um processo de ressignificar solo, né? Assim, independente do que esse pai ou essa mãe pode falar e oferecer. Tem uma pergunta que a produção separou aqui, que é assim...
Os pais também precisam entender os limites para ter uma boa relação? E quais seriam esses limites? Agora, do movimento dos pais para com os filhos. Então, enquanto a gente tem ali uma relação de cuidado, por exemplo, hoje, às vezes a gente precisa acompanhar, nossos pais estão bem, às vezes precisam de um acompanhamento numa relação, por exemplo, para ir uma consulta, para fazer uma cirurgia. Então, a gente vai construindo estas questões. Mas, assim, dá para ir todas as vezes? Talvez não dê. Dá para ir no dia que eu gostaria? Não, eu gosto de ir nas consultas pela manhã. Mas meu filho trabalha e às vezes ele não consegue ir pela manhã, mas ele consegue ir à tarde, né? A gente precisa ir nessa possibilidade da comunicação de construir relações possíveis e não ideais. E quando a gente fala de relações possíveis, a gente está falando de relações que vão precisar ser construídas ali na conversa e diariamente, do tipo, e abrindo mão de algumas questões. Não, porque o meu horário para fazer, sei lá, a hidroginástica é esse. Então, eu não posso, mas às vezes, naquele dia, é o único horário que ele pode ir. E aí, como é que a gente constrói isso? Nossa, então, difícil, o pai vai Deus, ter também que conversar e abrir mão de algumas coisas, assim como os filhos também vão precisar abrir mão, às vezes fazer trocas entre os irmãos, se for uma família com mais filhos, do tipo, olha, hoje eu vou, amanhã você vai, num outro dia, para a gente poder construir uma relação, porque dependendo, e quanto mais dependentes os nossos pais ficam, o cuidado fica muito pesado. Às vezes é um cuidado físico muito intenso, porque a gente, por exemplo, eu não faço a menor ideia de como troca uma fralda de um adulto. A gente sabe como E a gente fazer também isso. está falando aqui, né, Vivian? Por exemplo, tem doenças que acabam dificultando um pouco do processo, porque não é só esse exercício, essa força física, é força mesmo psicológica, emocional, né? Um caso de Alzheimer, por exemplo, então tem muita demanda de falas, de questões que tem que lidar ali e que se realmente não tiver um apoio de um irmão, de um parente ali para ajudar no dia a dia, né? E eu até acrescento Pode isso ser que você está mais falando. intenso ainda do que seria normalmente. E o bom que você falou, você trouxe um tema, porque a gente vai responder isso depois do intervalo, vou perguntar para a Vivian aqui, é o seguinte, tem gente que fica com uma cobrança muito grande por pedir ajuda profissional, porque acha que somente ela como filho pode fazer isso. É uma sensação de abandono, Isso, terceirizando. de abandono, eu estou terceirizando, eu não estou honrando. Então, isso é muito mais comum do que parece e a Vivian pode dar um conselho para você que, inclusive, está com um fardo desnecessário. A gente vai para um breve intervalo, manda sua foto, manda sua participação, DDD 12 983 15 0249 e a Vivian volta com esse tema e essa resposta para você. Entre Família está de volta e mais uma vez falando sobre esse evento maravilhoso que está prestes a acontecer, Arautos do Rei 60 anos. Quem está assistindo a gente aqui ao vivo hoje, 2 de dezembro, esse evento já é logo próximo no final de semana seguinte, né? Dia 11 de dezembro, então sem ser esse domingo agora, dia 4, já no próximo, ou seja, falta uma semaninha. Eu imagino que para quem já garantiu o ingresso, já está assim só esperando ali, com o coração tranquilo. Agora, se você ainda não garantiu, corre que ainda dá tempo, tá? Eu estou vindo aqui para falar para você que de repente achou que os ingressos acabaram. Não, ainda tem um pouquinho lá e um deles vai ser o seu, tá? É só acessar novotempo.com/arautos. novotempo.com/arautos, está passando aqui também na telinha para você, vou repetir mais uma vez, novotempo.com/arautos. E daí, por lá, você vai ter todas as informações que você precisa, horário de chegada, como comprar o seu ingresso e todas as outras informações estão lá disponíveis para você. Mas corre, ainda tem ingresso, mas já esses ingressos vão se acabar, viu? Vão acabar por aqui, porque realmente todo mundo está querendo estar nesse evento super marcante. Olha, eu soube por aí, não sei se o Cris pode até me corrigir, 80 homens vão estar por lá, nesse grupo de arautos, é isso mesmo, Cris? Olha, você está mais atualizado do que eu.
Olha, pelo menos assim, eu soube que vão maquiar 80 homens, então eu imaginei que 80 homens vão estar presentes nesse evento lá no palco, vão juntar, assim, gerações de arautos do rei. Tomara que eu tenha dado a informação correta para você, mas se não for 80, vai ser muita gente subindo naquele palco para poder cantar e relembrar, porque assim, afinal de contas, né, são 60 anos, então tem muita história, muita bagagem, gente que está morando até fora, vai vir para esse evento, né, para poder, que passou pelo Arautos do Rei, vai estar lá junto. Vai ser um momento de muita emoção, muito choro, muita alegria. E vai ser muito legal também reviver esse momento com você aí de casa, né? Eu vou estar lá presente, se Deus assim permitir e quiser, e poder ver vocês aí. Então vamos lá. novotempo.com/arautos. Ainda é possível garantir o seu ingresso para estar junto com a gente nesse evento magnífico. 60 anos entre nós. Já dá até para vislumbrar aqui, né? Essa multidão, como é que vai ser. Bora? Partiu? Então, beleza, combinado. Vamos voltar aqui para a nossa conversa e chamar agora a interação do pessoal de casa, né? Verdade. Já já a Vivian vai dar a resposta daquela pergunta que ficou no bloco anterior. E agora você de casa tem voz e vez aqui no nosso programa. Bora lá? Então vamos lá, você na tela. Olha que foto linda! Arlete Gonçalves, essa é minha rainha. E olha só, tá nova aí, 96 anos. Cuido dela com todo o amor. Um abraço, viu, Arlete? Dê um cheiro aí na sua mamãe, que está quase completando 100 anos. Nossa, um século de 96 história. anos. Demais. E eu acho tão interessante, Cris, não sei se você já observou assim com as pessoas que você conhece, tem gente que tem o dom de cuidar, que ama Tem. cuidar e faz com muita alegria, e isso enche os olhos. E quando a Arlete coloca essa foto, dá essa sensação, sabe? Que faz com todo o amor, Detalhezinho, que detalhe. o cabelinho arrumado, até a boquinha. Vamos dar uma rosadinha aqui na boquinha. Aquele cuidado, né? E é verdade. E o amor, ele com certeza, ele reverbera o dom, né? É uma benção. Isso aí. Bora lá para mais uma interação chegando aqui nessa tarde. E quem está agora com a gente é a Sirlene. Alô, Sirlene. O meu pai tem 68 anos e no ano passado que caiu a minha ficha, pois estava lendo um papel de exame dele e estava escrito idoso. Daí eu falei, meu Deus, o meu pai já é um idoso. Confesso que mexeu um pouco com o meu psicológico. Moro longe dele. Posso imaginar, viu, Sirlene? Meu pai está perto de 60 e é difícil também ter essa imagem, né? Eu falei aqui para a Vivian no intervalo de que os anos vão passar, as forças vão se perder, né? Meu pai, que é super forte, está no sítio e gerencia tudo e faz cerca, e aquele vigor. Minha mãe também. Minha mãe trabalha na limpeza da escola, então tem toda essa força e ela é super ágil. Então é difícil construir essa imagem. Então, a gente vai, entre o processo de envelhecimento e de cuidar dos pais, de construir, não é construir uma nova imagem desse pai e dessa mãe, de pessoas tão ativas, que mostraram tanto cuidado e que agora não vão ser exatamente da mesma forma. São os mesmos pais, com as mesmas questões, com os mesmos afetos, mas a força, o vigor, aquela agilidade talvez que já tiveram, não tem mais. E o idoso precisa se reconhecer nesse outro lugar de mais fragilidade, mas a gente, enquanto filho, também precisa olhar para esse idoso com esse outro olhar, de alguém que vai precisar, talvez daqui a um tempo, de mais cuidado, como foi o caso da Sirlene, que, assim, eita, e agora, o que é que eu faço? É um idoso e a gente vai reconstruindo essa imagem. Essa nostalgia, essa dor, ela pode atrapalhar no processo de cuidado? A gente fica... Esse sentimento, eu acho que é de nostalgia, né? De quem um dia eles foram, de quem agora eles... Posso pegar carona? Pode. Isso acontece a todo tempo. Na especialista ali, ela estava falando que a criança tem um olhar de super-herói para o pai e, de repente, você, como adolescente, já tem a noção de ver suas questões vulneráveis e tal, e você vai construindo. O pai tem uma dificuldade de ver a filha com outro homem, porque ele é o príncipe, ele é o rei, e, de repente, a filha tem um netinho e, de repente, ele já viu que ele acabou ganhando nessa história. São as fases da vida. São as fases da vida. Ciclo. O problema todo, às vezes, é um pouquinho mais agravante, e a gerontóloga pode falar para a gente, o problema é a finitude, é o fim, perto do fim. Porque essas outras você ainda vai lidando. Você fica com a perspectiva daquilo que ainda pode acontecer. Isso. E quando a gente vai envelhecendo, e já na velhice, o nosso próximo passo é a morte.
E como isso ainda é tão assustador para a gente vai tentando evitar o máximo possível. E aí tem uma autora que fala da possibilidade da gente construir uma bela velhice. E uma das coisas que ela coloca como item essencial para a gente ter uma bela velhice é aceitar a vida como ela é. Então, por exemplo, quando eu brigo, eu sou uma idosa e sempre caminhei muito rápido, sempre fui muito ágil. Se eu, enquanto idosa, não estiver conseguindo mais ter essa agilidade e eu ficar buscando aquela pessoa dos 18, dos 20 anos, eu vou ficar em muito sofrimento. Porque eu consigo caminhar agora, só não consigo caminhar com a mesma agilidade. A gente, quando olha para os nossos pais, também precisa olhar com esse olhar de como eles se apresentam agora, não como eles já foram. Então, agora, ele consegue fazer algumas coisas, ele consegue fazer algumas escolhas, porque tem gente também que entra no esquema, não, agora ele não pode fazer nada, não pode escolher, sou eu quem decido. Possibilita, né? Limita. Ele ainda dá conta, não da mesma forma como fazia antes, mas ainda dá. Gente, é tão interessante porque assim, a gente falou ali no canal da Mãe sobre educação de filhos, a gente volta aqui para os pais que é um processo também de acompanhamento. Como que dá para a gente fazer assim, Vivian, de dar essa liberdade deles viverem sem ficar podando o tempo todo? Porque a gente faz isso na intenção de cuidar. Então, começa com a alimentação, né? Que daí eles gostam de comer X coisas, e a gente não quer dar. Eu falo porque eu tive meu avô por perto, então vivi essa experiência dos meus pais com ele. Não pode comer porque vai fazer mal, mas ele sofre porque ele quer comer e gosta muito daquilo, talvez já não tem mais a mente para entender o quão é prejudicial, ou então fica naquela coisa de compensar, tipo, já tô tão assim, pelo menos alguma coisa que eu gosto de comer. Como que a gente pode tornar isso de uma forma mais leve? Não sei se a gente consegue fazer isso leve. Tem uma frase que a especialista anterior, acho que a pediatra, né, estava falando, que ela falou que, a frase que ela usou, não sei se é exatamente essa, que direcionar é diferente de limitar. Alguma coisa sobre o adolescente. Que a gente tem que andar ao lado. Isso. Então, eu vou falar para o meu pai idoso, olha, o médico indicou que você não vai fazer, não é bom que o senhor coma isso, ou que a senhora coma aquilo. Eu vou dizer, eu vou reforçar, mas a escolha ainda é dele. E aí a gente aceita, mas olha, minha filha, essa é a minha escolha. Às vezes eu brinco com a minha irmã, que às vezes ela briga que minha mãe não é muito boa de tomar remédio. Meu pai toma remédio direitinho e minha mãe faz umas escolhas diferenciadas. Assim, e aí minha irmã, que é enfermeira, que tem todas essas informações, fica nesse processo. Assim, Vânia, ela tem informação, ela tem entendimento e a escolha quem vai fazer é ela. E é difícil lidar. E como é que a gente aceita? Igual a gente precisou lidar com um adolescente que não vai fazer exatamente as mesmas escolhas que a gente teve, ou que gostaria que ele tivesse, a gente vai precisar lidar com isso com os nossos pais, que vão fazer as escolhas por eles. É difícil porque a gente quer que eles vivam mais, né? Tipo, a minha avó, um beijo, vó, ela tomou a decisão muito dolorosa de não fazer mais a quimioterapia. Então, assim, desistir de brigar com ela, porque é uma decisão dela, mas dá uma angústia de saber que essa decisão dela talvez, né, encurte o tempo. É difícil, mas a gente está aqui no Entre Família, estamos juntos, trazendo esses conteúdos para nos dar força, né, Cris? Verdade, verdade. A resposta é que ela vai ficar para outro programa que terminou aqui, né? Mas a gente tem que aprender a lidar que às vezes a gente não tem o dom para a gente parafrasear e terminar, e que ter uma questão especializada é muito melhor, porque eu vou pegar, inclusive, a sua frase, porque às vezes a gente não tem o contexto ideal e tem o possível, onde uma pessoa, uma empresa terceirizada pode dar o melhor. Porque se você quiser o melhor, às vezes o melhor não está, porque se meu pai quiser operar o coração, eu vou ter que levar no médico, não vai? E às vezes para cuidá-lo é o mesmo contexto que vai ter essa segurança, né? Não estou dizendo que é o meu caso, mas essa questão. A gente pode pedir ajuda, né? Se a gente não estiver dando conta, a gente pode pedir ajuda para quem está próximo ou para um profissional especializado. E tá tudo bem. Como a gente pede para você, né, Vivian, que bondosamente sai de São Paulo para vir aqui nos ajudar. Obrigada mais uma vez, você é brilhante, valeu a sua presença. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder conversar sobre esse tema e sobre essa idade que me encanta tanto.
Ai, que demais. Tudo bem. Eu me Susan, despeço de você. Valeu bora a lá. semana, Mais hein, uma Cris? semana ou menos uma, né? Para a volta de Cristo Já tá Jesus. contando as férias. Não, para a volta de Jesus, mas as férias também. Eu tô duas férias, né? As minhas férias agora, que eu vou ver meus pais, meu povo, e as férias desse mundo que eu nunca mais vou ver depois, né? Vai ser renovado, vai ser uma bênção. Jesus tem muita coisa preparada para você. E lá, o meu pai vai ter a mesma idade que eu. Esse cavanhaque branco aqui não vai ter, e o meu pai vai voltar a ter cabelo, vou ver minha vovó de volta. Boa, né? Essa é a nossa esperança. Agora, para você, vem aí o Vida e Saúde. Segunda-feira tem um tema fantástico. Sempre quando vem aqui é algo muito forte. Eu não tinha concepção, a primeira vez que eu falei sobre narcisismo, eu não tinha ideia, porque estava um glossário na boca, e a gente nunca leva a questão patológica tão a fundo por falta de conhecer. Fantástico, mais uma vez, falar sobre esse tema, Suzane. E agora com uma perspectiva um pouco diferente, a gente que sempre fala aqui sobre pais narcisistas e aquela coisa toda. Agora, comunicação com o narcisista. É possível lidar e conversar com o narcisista sem que seja preciso afrontar o narcisismo? E não necessariamente pessoas que a gente, tipo pai, mãe, seja, né, quem for. É possível manter, às vezes tem um narcisista no trabalho e aí você nunca consegue dialogar. Ele é o centro do universo, centro do umbigo, aquela questão toda, né? Nunca vai admitir algo nesse quesito, porque justamente o olhar dele, patologia, não deixa ele ter um outro olhar nesse sentido. É segunda-feira e a gente espera por aqui às 2h30 da tarde. Um beijo, bom fim de semana! Com Deus, tá? Tchau. Tchau, tchau.